Saudações, irmãs, irmãos, que a paz de Deus e de Jesus esteja em todos os corações. Que possamos, nesses breves momentos que estaremos juntos, mesmo que virtualmente, receber em nossos corações a luz do nosso Mestre Jesus e em nossos lares a presença dos ceareiros amigos que vêm nos auxiliar a compreender um pouco mais do Evangelho do Mestre. Irmãs, irmãos, novamente chegamos àquele dia do ano em que mudamos o calendário que nós temos pendurado em nossas paredes. Mas o que significa mudar? E nós desejamos somente mudanças? Bem, o que é uma mudança de comportamento? Uma mudança de comportamento é um dos sinais mais importantes de que algo mudou na vida de alguém. Porém, ela pode significar muitas coisas em muitas direções. Uma pessoa pode ter seu comportamento afetado por uma situação temporária ou permanente. E essa situação pode ser causada por diversos fatores, internos ou externos. Eu posso, por um determinado momento, agora eu vou mudar, eu vou ser uma pessoa melhor, vou buscar no fundo de minha alma aquilo que eu tenho de melhor. Ou a perda de um ente querido, uma trágica perda, algo de bom ou de ruim que aconteceu em minha vida. Se foi algo de bom, eu vou acompanhar aquela psicosfera e vou também ser melhor. E se for algo de ruim, talvez isso vá fazer rebrotar no meu coração aqueles sentimentos que todos nós temos, mas que conseguimos com algum trabalho reprimir. A ira, a violência, o sentimento de vingança. É uma mudança em relação ao estado que eu tinha antes. Mas será que é boa? E nós precisamos um pouco mais. Nós precisamos evoluir. Mas nós já evoluímos muito. Nos últimos 100 anos, nós evoluímos muito. Mas não é uma evolução intelectual. Há 100 anos atrás, se eu quisesse me comunicar com vocês, eu precisaria escrever uma missiva, uma carta, e eu mesmo ou alguém levar até vocês, seja a pé, de a cavalo, de carroça. Mas nós evoluímos muito. Hoje eu tenho essa ferramenta que me coloca quase em tempo real em contato com todos vocês. Vocês podem me ver, me ouvir, o tom da minha voz, as minhas feições, a roupa que estou vestindo, até o barulho ao meu redor. Mas nós precisamos evoluir. E evoluir indica a ação, o efeito de evoluir. Uma evolução remete para o aperfeiçoamento, o crescimento, o desenvolvimento de uma ideia, de um sistema, de um costume, de um indivíduo. Assim, nós temos o que aconteceu há uns pouco mais de 150 anos atrás, o nosso mestre Kardec, que já havia se aposentado, já tinha alguns fundos à sua disposição para que ele pudesse viver o resto dos seus dias com sua esposa, talvez com as pequenas viagens, se reunindo com os seus amigos, discutindo as suas ideias materialistas sobre as ciências humanas. Mas ele recebeu uma missão. Ele não mudou, ele continuava sendo a mesma pessoa. Ele evoluiu o seu pensamento. Ele saiu do círculo material e foi para o círculo espiritual.
Na questão 19 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? Os Espíritos respondem: a ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites de que Deus estabeleceu. Quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração lhe devem causar o poder e a sabedoria do Criador. Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete de ilusões. Ele amontoa sistemas sobre sistemas e cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Sim, há 50 anos atrás, quando o ser humano havia dominado o átomo, ele achava que tinha o poder de Deus na mão. Partir um átomo produzia uma energia inimaginável, que poderia movimentar as engrenagens do mundo. Quanta ignorância, quanto orgulho envolvido. Hoje nós compreendemos que partir o átomo é somente uma fração do poder universal. O que dirá então do poder de Deus? Nós conseguimos partir o átomo, que produz uma energia, uma escala astronômica, mas no Sol eles unem o átomo. E essa união de átomos produz uma energia mas muitas vezes maior do que parti-lo. E quanto mais os cientistas aprofundam o seu conhecimento, mais eles compreendem que quão pouco nós sabemos. E Kardec pergunta, questão 20: dado é o homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Sim, respondem os espíritos. Se o julgar conveniente, Deus pode revelar o que a ciência não é dado a aprender. Por essas comunicações é que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu futuro. Nós hoje recebemos quase que de presente a tecnologia que nos rodeia. Nós conseguimos levar água a quase toda e qualquer região. Nós conseguimos abastecer as nossas casas com água encanada. Nós temos a energia que gera todo o bem-estar que nós temos. O ar-condicionado, a iluminação, os aparelhos elétricos que nos facilitam a vida. Mas, ainda assim, por mais que nós tenhamos evoluído intelectualmente, nós não evoluímos muito moralmente. Moralmente, nós estamos ainda estagnados. Há mais de 2000 anos atrás, Mestre Jesus, que aqui esteve entre nós, nos ensinou as duas maiores leis que o ser humano deve seguir: amar a Deus sobre todas as coisas, e a segunda, não menor que a primeira, amar ao próximo
como a si mesmo. Duas verdades incontestáveis, mas que nós ainda temos dificuldade de colocar dentro dos nossos corações. Nós muitas vezes amamos as coisas acima de Deus, sendo que as coisas existem porque Deus as criou e permitiu que os homens manipulassem as suas criações. E quantas vezes nós amamos tão pouco a nós mesmos? Uma quantidade enorme de pessoas nesses últimos anos tem retirado as suas próprias vidas por desespero, por falta de objetivo, por insatisfação. Mas nós somos bem mais do que as nossas vidas. Esse corpo simplesmente é um empréstimo que Deus nos deu para que possamos evoluir. E assim, quando nós chegamos a um determinado patamar de conhecimento, nós devemos sair um pouquinho do livro dos Espíritos, que trata da parte intelectual, e migrar um pouquinho mais para a parte espiritual. E assim, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, sejam perfeitos. Item 11, cuidar do corpo e do espírito. Constituirá na maceração do corpo a perfeição moral? Para resolver essa questão, irei me apoiar nos princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi na maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa na carne. Para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto e forte. Façamos uma comparação. Eis que se acham ambos em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Inevitável parece a luta entre os dois, e difícil achar-se o segredo de como chegar ao equilíbrio. Mente sã em corpo são. Os antigos já nos explicaram isso. Mas o que nós damos valor no momento? Eu não sou nem tanto corpo, nem tanto espírito. E é difícil equilibrar os dois. Eu tenho as necessidades do alimento, do meu bem-estar. Eu gosto de uma comidinha gostosa. Eu gosto de estar com uma roupa confortável, elegante, bonita. Eu gosto de ter uma casa espaçosa, suntuosa. Mas continuando nesse pensamento, então agora no item 17 que segue, item 12 que segue esse pensamento do item 11, dois sistemas se defrontam. Em um mundo como o nosso atualmente de polarização, dois sistemas se defrontam. O dos ascetas, que tem por base o equilhamento do corpo, aqueles homens os faquires, que não se preocupavam com seu corpo, queriam somente a evolução espiritual. E dos materialistas, que se baseiam no rebaixamento da alma,
se preocupam somente com o seu corpo. Duas violências quase insensatas, uma como a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção, sem paixão, são mornos ao amar e econômicos no gozar. Onde então a sabedoria? Onde então a ciência de viver? Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução, se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, dizendo-lhes que, por se acharem em dependência mútua, importa cuidar de ambos. E o que nós estamos fazendo por ambos? Eu preciso de uma grande casa ou preciso de um lar? Eu preciso de um corpo lindo, maravilhoso, segundo os parâmetros da cultura, da moda e da beleza que a internet nos prega? Ou preciso estar tranquilo consigo mesmo, sabendo que o que eu tenho feito, mesmo que pouco, seja para o meu adiantamento, e assim, eu me adiantando, eu consigo adiantar a humanidade. Há muitos pseudo-sábios que aí estão pregando que sabem tudo, que eles são o caminho, a verdade. O caminho e a verdade, cada um de nós escolhe seguir. A verdade de ontem não é a mesma de hoje, mas o amor de ontem é o mesmo de hoje. A fraternidade de ontem é a mesma de hoje. O carinho que eu tenho para com as pessoas amadas, com as pessoas, com o ser humano, não com as coisas. Nós temos que cuidar das coisas. Nós devemos amar o ser humano, seja ele próximo ou distante. Isso nos faz evoluir. Todos nós, nesse momento, após quase 2 anos sofrendo desta pandemia que assola a humanidade, nós chegamos num ponto que podemos compreender que a pandemia que aí está não veio para destruir, ela veio para nos fazer melhorar, compreender que a ciência que aí está não é somente para o nosso bem-estar, é para cuidar do corpo físico. E no momento que eu estou com o meu corpo físico são, eu posso também cuidar melhor do meu corpo espiritual. Porque quem evolui sentindo raiva, sentindo medo, com espírito de vingança? Ninguém. Nós evoluímos buscando o melhor que nós temos dentro de nós. E o melhor que a humanidade nos tem para oferecer. Há pessoas que ainda precisam, por essa experiência que estão passando, por esse momento que estão vivendo, que se acham conhecedores de tudo, eles estão tendo uma última chance nesse planeta que habitamos de evoluir. Eles são realmente
conhecedores de várias coisas, mas ainda não têm o amor e a compreensão de que o poder que exercem não é para dominar uma determinada população, mas para ajudá-la a evoluir. Os grandes líderes não fazem barulho. Os grandes líderes não fazem alarde. Os grandes líderes não querem multidões de seguidores. Os grandes líderes trabalham em silêncio. Os grandes líderes são vocês. Cada um de vocês. Pois não é administrando uma nação, um conglomerado, que nós somos líderes. É administrando a nossa vida, seguindo os preceitos do nosso Mestre Jesus. Ele, que alguns dias atrás nós comemoramos a sua natividade, o seu nascimento, e hoje nós temos a oportunidade não só de mudar a folhinha que está presa em nossas paredes para cuidarmos as nossas datas, os nossos compromissos. Nós temos a oportunidade de evoluir. E no momento que nós evoluímos como seres humanos, a sociedade inteira evolui. O mundo evolui. Porque o mundo não são os países, não são os estados, não são os municípios. O mundo são os seres humanos, pois nós trazemos dentro de nós a luz que o Criador plantou, e ela deve iluminar o universo. Que possamos, mesmo que pequenos, mesmo que com pequenos atos, melhorar a nós e ao mundo que nos rodeia. Gostaria de agradecer a paciência de todos. Gostaria de agradecer aos bons espíritos que influenciaram os cientistas da nossa era para desenvolver a tecnologia que nos cerca. Gostaria de agradecer aos bons espíritos que influenciaram aquelas pessoas que evoluíram o pensamento humano, transformando-nos em seres materiais a seres espirituais. E assim, que a luz de Deus e de Jesus esteja em todos os seus corações, e que nós, como pequenas chamas de pequenas velas, possamos iluminar a escuridão que está ao nosso redor, e ao unir estas pequenas chamas, nós possamos iluminar a humanidade inteira. Obrigado. Bom ano novo. E que possamos, dentro em breve, nos reencontrar novamente.